vendo Obrigada. nada. Tá em Já dia. deu tudo certo. Obrigada, pessoal. Vou tentar colocar para gravar aqui. Já tá gravando, apareceu aqui. A Tá? gravação foi iniciada. Uai, só, então será que eu mandei parar agora? Ah, não. Peraí. Bom, então, tá gravando aí, né? Tá. Então, pessoal, vocês autorizam eu gravar, não é isso? Todo mundo? Quem autoriza, permanece. Quem está de acordo, permanece sentado. Aprovado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E também é a minha primeira vez, eu estou patinando um pouquinho. Mas espera aí que ele vai... 100% autorizado. Beleza. Como é que eu vou pedir para compartilhar aqui? Aqui em cima, perto do botão sair, tem um quadradinho com uma setinha. Eu encontrei aqui. Agora é porque ele está Você carregando. escolhe se é área de trabalho, se é uma janela. No começo eu também apanhei no Teams. Vê se vai aparecer para vocês alguma coisa. Tá aparecendo. Apareceu. Que aí para mim some. Tô aqui. vendo aqui também. Sim. Bom, apareceu a apresentação aí? Agora sim. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, eu sou café com leite, então vocês não podem sapecar muito, né? Então tá. Esse material aqui, nós havíamos combinado, né? Que a Aldine, mais adiante, quando ela tiver fé em Deus aí, com a saúde 100%, ela vai falar para a gente sobre lançamento. E eu fiquei para falar sobre essa parte de agência de lançamento, né? Obviamente que aqui não tem como esgotar o assunto, o conteúdo, mas eu vou tentar falar aquilo que é mais comum, assim, que a gente vê que o pessoal trata mais, tem mais dúvida, ok? Uhum. Então, vamos lá. Bom, agência de lançamentos. Primeiro, é importante informar que quando você fala lançamento aqui, aparentemente a gente pensa que é só lançar, vou fazer somente lançamento, porque tem aquela questão, lançamento, perpétuo, essas coisas, né? Então, assim, quando fala na agência de lançamento, não necessariamente o cara não pode fazer um perpétuo, por exemplo. Ele pode. É questão de opção. Nós vamos ver adiante aí questão de posicionamento, né, e modelo de negócio. Mas o fato é que é uma empresa né, que você vai criar com a ideia de trabalhar com esse negócio que a gente está entrando aí, que é o infoproduto, mercado digital, essas coisas. Mais especificamente com cursos, né? Que é, na verdade, o nosso grande foco. Então, em relação à abertura da agência, né? Ah, tá, e a primeira vez que eu uso tudo é a primeira vez aqui. Esse MindMeister também. Então, posso ratear. Então, aqui, abrindo a agência. Bom, uma pergunta que é muito comum é por que ser uma agência? Então, nós aqui que estamos começando, né? Vocês, a gente que está aí nessa batalha aí de conseguir um lugar, né? Um espaço nesse mercado, você sabe que são várias coisas, você tem várias opções. Você pode ser um expert, você pode ensinar, você pode ser um lançador particular, só você, como você pode trabalhar com tráfego, trabalhar com copy, enfim, várias coisas. Né? É você abrir uma agência, você iniciar um negócio que você vai estruturar de uma forma que você vai trabalhar no formato de uma empresa, né? Mais precisamente. Então, por que ser um agente? Por que eu, ao invés de trabalhar sozinho, eu devo preferir ser uma agência? Um ponto importante, as agências tradicionais estão de olho no mercado, eles estão entrando. O que acontece? Hoje, se você fizer uma pesquisa aí, né, ajustar aqui a rainha da pesquisa, você verá que muitas agências de marketing tradicional, agência que faz marketing local, essas coisas, já começaram a olhar para o mercado digital. E muitos já começaram a entrar. Né? Já criaram ou setores, ou realmente migraram 100%, mas a maioria criou mais um nicho ali dentro da sua agência de mercado tradicional, criou um específico para o digital e para esse negócio de lançamento. Por quê? Porque o pessoal viu que é uma grana que está rolando e que pode fazer parte do métier deles. Então, muitas agências estão entrando. Se você não entrar, você pode ficar para trás. E
vamos ver adiante que você pode não ter a preferência na hora de ser contratado. Quando você se... Ai, gente, eu estou falando aqui, talvez eu esteja falando rápido, vocês falam, tá? É porque eu não quero, para não alongar muito. Tá ótimo, Sócrates, tá mandando conteúdo. super bem. Tá, obrigado. Quando você se posiciona como agência, é mais fácil fechar parceria, gera mais credibilidade. O que é isso? Você imagina o seguinte, nós estamos indo na copy. Você chega lá e fala assim, eu sou um copywriter, tá? É uma coisa, você chegar isso numa empresa. Outra coisa é falar, não, eu tenho uma empresa, né, para receber copy, eu tenho uma empresa, a gente trabalha com a... Então, é aquela questão da autoridade, né? Acho que eu até coloquei aqui tá vendo? Eu até coloquei aqui, cria ou reforça a autoridade. Por quê? Você fala que é uma empresa, é uma coisa natural da gente tender a respeitar mais, né? Então, se chega uma pessoa você chega uma pessoa te procura e fala que tem uma empresa, que tem uma estrutura, é uma coisa. Se a pessoa chega e fala que é só ela, normalmente a gente tem uma aceitação diferente. Então, quando você se posiciona como agência, a chance de você aumentar a sua autoridade, né, e automaticamente você aumentar também a sua prospecção e sua conversão de cliente, aumenta. Tanto é que o próprio, assim, estou citando o SB Corp porque a gente, né, nos conhecemos lá e é mais fácil. O Rafa ele podia ter continuado sozinho como copy, só ele, mas ele preferiu estruturar uma empresa, né, porque certamente é mais fácil para ele prospectar grandes empresas, né, grandes projetos. Ô Sócrates, Oi. Quando você aprendeu lá com a agência V lá, quando eles falam de se posicionar como agência, se posicionar assim em todos os sentidos, nas redes sociais, na hora que vai conversar com o expert. Exatamente. Por exemplo, eu mesmo comecei a fazer isso. Eu cheguei a fazer algumas parcerias com algumas pessoas e então quando eu entrava em contato com alguém que eu tinha, né, que eu via que tinha potencial, eu falava, olha, eu estou iniciando uma agência de lançamentos, de infoprodutos e eu tenho X sócios, a gente trabalha assim. E aí eu me falava logo que era uma agência, né, para a pessoa já perceber que é um negócio mais estruturado. Então, ao invés de falar assim, eu sou um lançador, por exemplo, eu sou uma agência de lançamento. Sabe como é ser agência de lançamento? É uma agência como uma agência de marketing, mas que trabalha especificamente com lançamento de produtos digitais, mais especificamente cursos, essas coisas, no meu caso, né? Mas é se posicionar mesmo como uma agência de lançamento. Okay? E eu acho que dá até mais margem, né, para você conseguir negociar com o cliente. Isso. Porque se você, por exemplo, se apresenta como copywriter, talvez nem sejam todas as pessoas, né, dependendo do nicho, dependendo do tipo de comércio que você quer atingir, as pessoas nem sabem muitas vezes o que é isso, né? Entendeu? Então, se você fala que é uma agência, por mais que você seja um copywriter, a pessoa vai te olhar com outros olhos, Exatamente. Né? É mais fácil até para você a comunicação avançar, né? E depois é aquele negócio, você vende o que ela deseja e entrega o que ela precisa, né? Porque eles falam, então, você deseja o quê? É marketing, vender e tal. Mas aí depois vai explicar para ele, pop, tráfego, essas coisas todas. Então, a agência você já empacota. Você não precisa ficar falando de tráfego, nem de copy, nem de criativo, nem de conteúdo. Você fala que você vai fazer um trabalho para fazer o curso dele, o produto dele escalar. Então, obviamente que essa conversa é mais detalhada, mas quando você fala da agência, você já empacota isso tudo, né? Aí a capacidade de escala, justamente que eu estou falando aqui, como você trabalha, você pode trabalhar com mais de um lançamento, né? Então, você imagina o seguinte, se você for que a gente chama de urgência, vamos ver adiante aqui no modelo de negócio, se for só um lançador, por exemplo, né, eu vou lançar pessoas. Então, teoricamente, você vai ter menos condição, porque para você atender vários projetos fica mais difícil se for você sozinho. No momento que você começa a pensar numa estrutura de pessoas para te ajudar, né, e questão de capital também, de recurso financeiro para investir, você já pode aumentar a sua escala. Então, você imagina o seguinte, você tem R$5.000 e vai querer lançar alguém. Né? Então, se vocês forem ratear, a sua condição de escala é uma. Por outro lado, se você tem uma agência e que você conseguiu, né, captar outros especialistas, enfim,
você pode conseguir ter uma escala maior para a agência, para você. Né? Você pode ter 2, 3, 4 especialistas, e aí eu posso, no início, naquele caso do montinho montão que eles falam, eu posso lançar um, pegar aquele valor e reinvestir, lançar outro e ir acumulando. Então, a agência, ela permite isso. É semelhante a uma empresa comum. Né? Você imagina, se você for mascate, né, for vender de porta em porta um produto, panela, por exemplo, uma capacidade de venda. Se você abre uma loja, né, que vai trabalhar com linha de panelas, a chance de você vender mais é maior, porque você pode ter um empregado, você pode vender um site, enfim, você aumenta a sua capacidade de escala. E outra coisa, um detalhe importante, que você não fica na mão só de um especialista. Por quê? Normalmente, quando você vai fazer sozinho, como eu falei, você não tem muita condição de lançar muitos. Então, geralmente, você vai ter que lançar um só, no máximo 2, mas geralmente um, né? Você lançando uma pessoa. E aí você fica meio que na mão dele, porque se ele falar, cara, eu acho que eu vou fechar um negócio com outra pessoa, eu vou parar com isso, então a sua galinha dos ovos de ouro vai embora naquela hora. Então, aí já entra por questão de investimento, né? Você nunca pode colocar todos os ovos numa única cesta. Então, se você fica com um único especialista, o seu risco fica muito maior. E aqui você consegue, também você consegue investir em mais projetos com o mesmo recurso. Eu havia falado aqui antes, que é o quê? Porque quando você tem uma agência, normalmente, eu vou tratar mais adiante aí, você faz uma parceria é um tipo de parceria que é você ratear, né, todo o investimento e até o resultado. Então, se você tem uma capacidade de investimento, imagine que você tem uma limitação orçamentária, eu tenho R$5.000 para investir, é o que eu tenho. Pô, com R$5.000 eu consigo fazer alguma coisa de tráfego, de criativo, de conteúdo, blá, blá. Mas se eu tiver uma outra pessoa que é um especialista e eu for ratear com ele, de repente ele tiver 5 também, então ele já tem 10. Então, quer dizer, para eu chegar a mais pessoas, para captar mais lead, tudo isso, né? Se eu tenho mais dinheiro, teoricamente eu vou ter uma condição de captar mais. Então, quando você se torna uma agência, e obviamente que não é que você tem que já iniciar com uma agência grande, mas com aquele objetivo de crescer, se organizando para crescer, a ideia é que em algum momento você vai ter condição de investir mais, porque vai juntar o seu capital, o capital da agência, que é o seu, com o capital das pessoas que estão entrando como parceria. Então, vamos ver adiante aqui os formatos que normalmente se faz de parceria, então acaba que você consegue multiplicar o seu recurso, né, naquele projeto, naquele produto. Né? Como se você imagina que eu tenho por exemplo, um exemplo para vocês, que eu até esqueci de falar para vocês, esse negócio do polo que eu falei, que eu iniciei, eu poderia ter entrado sozinho, mas o que eu fiz? Eu pensei, bom, se eu entrar sozinho, eu estou com uma situação X, eu vou chamar mais 2 pessoas para entrar comigo, porque automaticamente eu vou fortalecer a minha condição e a gente vai poder prospectar mais, escalar mais futuramente. Eu poderia ter entrado sozinho, mas com uma condição, eu preferia entrar com mais 2 e aumentar as minhas chances de crescimento posteriormente. Então, é mais ou menos isso. Se tiver alguma dúvida, pessoal, você pode perguntar, hein? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Tudo certo aqui, porque você é uma agência? Sim, sim. Então, vamos lá. E aí, bom, então, se você pensou, tudo bem, eu quero trabalhar com agência. Observe, quando eu estou falando de trabalhar com agência, eu estou falando, eu poderia ser um copywriter, eu poderia trabalhar com tráfego, eu poderia trabalhar com uma série de coisas. Não, eu quero montar um negócio para lançar outras pessoas. Então, é uma escolha que você fez. É um negócio que tem no mercado. Você poderia abrir uma farmácia, poderia abrir uma mercearia, você quis abrir uma agência para lançar outras pessoas. Quando você vai abrir, você tem que decidir algumas situações, que é o modelo do seu negócio, né? Que tipo de negócio que eu vou trabalhar? Eu vou ser uma agência, mas como que vai ser esse esquema que eu vou fazer? Bom... Ô Sócrates, só uma dúvida. Quando você foi selecionar os sócios, você convidou pessoas que já são da área e cada uma que trabalha, né, tem uma habilidade ou independentemente? Quando eu fui, no caso da nós, que agora eu até estou migrando para o outro negócio, mas especificamente no nosso, um sócio meu, ele é do tráfego e a outra é web design. Então, ficou assim, eu não me movi, questão de criativo, essas coisas, era com ela.
toda a parte de sites, negócio. Foi feita a escolha, o negócio foi feito assim, ela ficou responsável por uma parte, eu fiquei responsável pela copy e prospecção de cliente, de parceiro, e ele pelo tráfego, entendeu? Parte de Pix, essas coisas de Facebook, aí eu não queria nem ver, entendeu? Porque eu fui querer mexer com isso um dia, quase desmaiei, aí eu não quis nem ver esse negócio mais. Então, assim, a gente ficou com essa parte aí de tráfego, de anúncios, campanha, aqueles negócios enjoados, e ela ficou com a parte criativa, sites, esse negócio, parte visual, design, e eu fui com a parte de copy e prospecção, né? Então, justamente foi a ideia que nós tivemos, que nós achamos viável, né? E agora é claro que talvez você não vai conseguir 2 sócios, consiga um. O fato é que o ideal é dividir as tarefas. E também, às vezes, se o cara não tem, se ele não sabe fazer nada especificamente, só se ele entrar com dinheiro, né? Alguma coisa ele vai ter ele tem que ser útil para alguma coisa. Ou ele entra com dinheiro para bancar, você contratar alguém, né? Ou ele vai ter que entrar com trabalho. É claro que nós estamos falando de contratar se o negócio estiver com um volume de demanda, vamos pensar. Mas no início, normalmente, não tem. Então, você pode entrar sozinho e começar a fazer. Enfim, mas no meu caso, nós dividimos assim, né? Cada um ficou com uma parte. Aí aqui, inclusive, eu até falo, avançando aqui, a agência, porque quando você vai abrir uma agência, tem que pensar o seguinte, bom, a minha agência, quando ela fazer uma parceria com um especialista, um expert, a minha agência ela vai se encarregar de tudo, tipo assim, a organização de definição de projeto, estratégia, revisão de conteúdo, copy, tudo, tipo assim, eu vou fazer tudo, de cabo a rabo, porque tem isso, tem agência que assume, eu vou fazer tudo. O expert meu amigo, você só vai pensar em estudar e se preparar para fazer um curso bom. Seu negócio, a sua responsabilidade é fazer um curso bom, ter conteúdo e saber ensinar. E deixa o resto com a gente. Não esquenta a cabeça com postagem de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, isso aí tem as ferramentas que a gente pode, como é que fala, agendar, organizar e esquece isso deixa com a gente. Então, uma forma é essa, é a agência assumir tudo, né? Todo o trabalho do lançamento. Vai ser um semente, vai ser um meteórico, vai ser o quê? Não interessa. O que for, a agência faz tudo. É uma forma, né? A outra forma é a agência fazer parte do serviço. Aí, por exemplo, acho que a Isa, né, que perguntou a questão dos sócios aí. Vamos supor que você tem um sócio e aí ele não sabe fazer tudo, você também não. Mas, de repente, vocês falam, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente combinar que a nossa agência vai assumir tudo do projeto, vamos fazer o seguinte, vamos entrar só com o que a gente sabe fazer. Eu sei trabalhar com tráfego e você sabe trabalhar com copy. Então, vamos procurar um especialista e a parte do design, web design, essas coisas, a gente contrata de terceiro, porque a gente não tem condição de fazer. Então, pode ser feito isso, entendeu? Então, assim, é você que tem que decidir antes de começar o seu negócio. Você quer uma agência que atende tudo, que faz tudo, né? Ou você quer uma agência que faz só a parte. Isso aí, cada um tem que ver a sua limitação, sua condição, entendeu? Não é questão de certo e errado, é questão de conveniência e momento. Se você pode fazer tudo, você faz. Se você não pode, é melhor você fazer o que você consegue e terceirizar. Tem muito freelance, essas coisas. Tem muitas comunidades hoje aí de freelance para tudo. Então, você pode terceirizar isso aí. Tem Orkana, tem o 99 Freela, né? Tem o 20. Isso, tem muita coisa. Então, você falar as comunidades, assim, igual tem no Facebook mesmo, Copyright Brasil, Active Campaign, tem um monte. Tem os Copy Friends. Tem os Copy Friends. E aí, tem outro lance aqui interessante, que tem aqui a mesma coisa, com ou sem FII mensal. O que é isso? Tem agência que fala assim, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A gente entra na parceria aqui, dividindo meio a meio, né, com o especialista e tal. Ou não. Só que a gente não vai ficar trabalhando de graça há muito tempo. Nós vamos cobrar aqui um valor mensal para manter as despesas básicas. Então, por exemplo, vamos ter que gastar alguma coisa e tal, esses terceirizados, sei lá, enfim. Isso aqui tem agência que faz, que cobra. Não, meu amigo, tudo bem, nós estamos entrando na parceria no produto,
mas você vai me pagar pelo menos R$500 fixo todo mês. R$1.000, enfim, aí vai, né, da sua agência, do seu porte. O fato é que tem agências que cobram que já combina esse valor mensal fixo ali, independente de lançamento de qualquer coisa, que é para remunerar, né, a pessoa que está trabalhando, a própria pessoa da agência. Isso aí é questão de negociação, né? Tipo assim, se você encontra o especialista que aceita, bem, senão não tem jeito. Então, tem essa possibilidade, existe no mercado agências que cobram e agências que não cobram. Como eu falei, a questão é de você optar por cobrar ou não cobrar. E, geralmente, quando se cobra, o percentual na distribuição, né, ele é um pouco menor, porque aí o cara já vai pagando por mês, automaticamente o seu risco diminui um pouco. Porque na agência, é assim, quando você vai fazer uma parceria, nós vamos falar mais adiante lá dos cenários ideais e tal, mas geralmente você propõe assim, olha, minha ideia com você é 50-50, né? 50% para um, 50% para o outro. 40-60, enfim, 30-70, vai depender do expert. Então, geralmente, quando a pessoa paga alguma coisa por mês, o risco para a agência diminui, porque ele está ganhando alguma coisa já. Então, normalmente, a divisão na parceria é um pouco menor. E, geralmente, quando não paga nada por mês, aí o risco da agência aumenta, porque, estou gastando tempo, dinheiro aqui com coisa, com várias ferramentas de e-mail marketing, não sei o quê, e só que não estou ganhando nada, zero. Então, o meu risco é muito maior, porque eu já estou gastando e corro o risco de não ganhar nada no lançamento. Então, assim, aí, normalmente, a parceria ela tem uma divisão vamos dizer, maior do que quando tem um pagamento mensal, né? Eu já aproveitando e falando aqui da questão da divisão, isso que eu falei. Normalmente, o que se considera quando vai fazer a divisão, né, no resultado? A situação, o momento da sua agência e do expert, né? Se você está começando e ele está começando, geralmente é meio a meio. Se você já está no mercado há algum tempo, já tem lançamento, né? E o cara está começando, aí normalmente o pessoal usa 70-30, 70 para a agência e 30 para o expert, ou 60-40, né? 60 para a agência e 40 para o expert. Ou pode ser o contrário também, você dá uma sorte de achar um camarada que já está com audiência alta, engajamento lá em cima, e o cara, de repente, já tem até 1 ou 2 produtos aí. Então, tipo assim, você já vai pegar o bonde andando. Então, nesse caso, é comum que seja o contrário, né? Que a agência fique com uns 30% e o especialista 70%, ou 40%, 60%, enfim, vai depender do caso, né? Mas o fato é que há essa divisão. Sócrates, mas e essa divisão como é que é, assim, no quê? Bom, geralmente, eu estou falando o que eu escuto, porque eu participo também da comunidade de agência e tal, geralmente o pessoal faz assim, geralmente são 2 formas, ou o tráfego fica de fora, só o tráfego, porque é o dinheiro que sai logo assim, fica de fora, e rateia todo o resto, né? Então, todas as despesas a agência vai pagando e no final rateia igual por igual, ou então o tráfego fica junto também. Então, vamos imaginar o seguinte, que você vai fazer um lançamento e você combinou com o especialista 50-50, 50% para um e 50% para o outro. E aí, vocês gastaram, né? Gastou para fazer o lançamento todo R$5.000. Foi o gasto todo, tudo, 5 mil. Bom, como gastou 5 mil, né? E esse gasto, estou falando somente a parte de tráfego, né? E anúncios, essas coisas assim. Gastou. E aí teve também taxa de Hotmart, taxa de cartão, não sei o que, essas despesas de vendas aí que vai variar de acordo com as vendas. Aí você foi e vendeu R$15.000, que gastou 5 e vendeu 15. Bom, então, desses 5 mil aí, que foram gastos, nós estamos considerando somente aquilo que é tráfego e despesas de vendas. Então, vamos imaginar que foi combinado 50-50. Então, dos 5 mil que gastou, R$2.500 é da agência, a despesa de R$2.500 é da agência e R$2.500 é do lançador, do expert. Bom, se rendeu 15 mil, então como é que é feito? Bom, de 15 mil que sobrou, que faturou, teoricamente 7.500 é da agência e 7.500 é do especialista, porque 50-50, beleza.
E aí, dos 7.500, geralmente a agência que vai gastando o dinheiro. Aí que entra o risco da agência, porque geralmente a agência que vai bancando. Isso pode ser negociado também, mas geralmente a agência vai bancando o tráfego, essas coisas, geralmente, mas pode ficar de fora, como eu falei. Se a agência for bancando, depois do lançamento, o expert tem que repassar para a agência. Tem que falar, olha, nós gastamos aqui 5 mil, e dos 5 mil, a metade é uma despesa da agência, a metade é uma despesa sua. Então, você tem que me repassar agora a sua metade, dos 2.500. Aí o cara, ele ganhou 7.500, ele pega 2.500 e repassa para a agência, porque, na verdade, foi uma despesa que a agência teve. Então, a agência, ela teve um gasto de 5, menos os 2.500, fica só os 2.500 e de boa. Então, assim, isso é tudo negociado. É comum também o pessoal deixar o tráfego de fora. O tráfego vai ficar de fora, tudo que a gente combinar de tráfego, cada um paga logo, porque se não pagar logo o tráfego, depois tem que repassar, o expert tem que repassar. Então, geralmente, algumas agências, né, elas têm medo de quê? De dar um problema e o expert não repassar. Porque a taxa de cartão, taxa de plataforma, Hotmart, Eduz, Monetize, isso aí geralmente só tem a taxa quando vende. Então, beleza, a plataforma já desconta, já te repassa descontado. Agora, o tráfego não. O tráfego é uma despesa, é um gasto que você vai ter e ou o cara paga logo durante o processo do lançamento, ou então ele vai ter que te reembolsar depois. Então, tem agência que não quer correr esse risco e já rateia antes. E tem aquelas que combinam de ao final do lançamento, o expert, o especialista, pagar para a agência a parte que é devida. Ok? Bom, aí continuando aqui, se tiver perguntas, você pode falar. E eu vou tentar responder. Continuando aqui, a outra opção que eu tenho, olha só, aqui é a agência, tá, gente? Eu abri a agência, é minha, tá? E para uma outra opção? Uma outra opção é você entrar de sócio com o especialista. Então, você imagina o seguinte, você achou uma pessoa, o cara aí tem um grande potencial, tal, enfim, você identificou que aquele cara tem condição de lançar um produto, um curso, enfim, tá? Já essa fase já passou. E aí, o cara é muito bom, né? Tem que ser muito bom para isso. Aí você fala, olha, ao invés de montar a agência aqui, eu vou entrar de sócio com esse cara. Aí você vai ser sócio dele naquele produto. Tipo assim, esquece a agência, você não vai lançar outras pessoas. Você vai ser sócio dele para lançar esse produto. Então, você entra num projeto específico aqui. Né? Você vai entrar exclusivamente, é como se fosse uma sociedade de fim específico, né? Para empresas aí, como esses consórcios que são formados para construir uma barragem, por exemplo, hidrelétrica. Para construir uma barragem no Xingu. Aí pegou lá, Andrade Gutierrez, enfim, outra série de construtoras aí faz um consórcio e com aquele fim específico de construir a barragem. A mesma coisa aqui. A diferença aqui é que essa sociedade ela não tem prazo para acabar, né? Teoricamente, vocês vão lançar esse produto, vão lançar, e talvez lançar outro. O fato é que você fica somente com o próprio expert, né? Então, como está falando aqui, a finalidade é específica e limitada. Tudo é feito em prol do produto e de um especialista. E aí, tudo tem um pró e um contra, né? Uma vantagem, né, é se você encontrou como eu disse para vocês, você encontrou um expert que tem muito potencial. Tipo assim, o cara tem uma chance de te render, né, bons dividendos aí. Bom, beleza, então eu vou focar nesse cara. Tipo assim, é claro que é melhor você dedicar a um único projeto, se ele é muito bom, do que ficar batendo cabeça com outros aí. Então, essa seria uma vantagem, você conseguir um cara muito bom para valer a pena você se dedicar só a ele. Então, tudo que você vai fazer é para ele, para esse negócio dele. E aí, o negócio vai ter que dar resultado. A desvantagem, né, é que o negócio fica com a cara do especialista. Então, você imagina o seguinte, é semelhante a uma banda, né? Você tem um produtor musical, o produtor ali, tal, o agente, né? O empresário da banda, tal, do cantor. E aí, se essa banda, esse cantor, de repente, resolve quebrar o contrato, tudo bem, você ganhou dinheiro naquele período que vocês estiveram juntos, mas dali para frente, ninguém te conhece. Tipo assim, ninguém sabe quem é o empresário da Ivete Sangalo, da Anitta, do Roberto Carlos, eu não sei. Eu sei quem são eles. Então, assim, quando o risco de você fazer uma sociedade aqui é numa eventual quebra de contrato, enfim, por vários motivos, e o cara segue a vida dele, ele está na frente, ele é o produto, né? Só. Oi.
Desculpa interromper. Você ainda vai falar sobre a questão do regime societário? Igual, por exemplo, nesse caso aí do sócio, da sociedade, você tem que abrir uma empresa, sociedade limitada? Como é que é isso? Estou chegando já. Vou falar aqui embaixo no CPF, CNPJ ou MEI. Então, joia. Beleza. Estou quase lá. Então, assim, uma desvantagem clara da sociedade é essa, porque você fica com um sócio só e aí você fica... Assim, é quase aquele negócio que eu falei dos ovos em uma única cesta, né? Mas você tem que sempre pesar, né, na balança e ver se vale a pena. Pô, se o cara é muito bom, então, cara, qualquer tempo que você conseguir com ele vai valer a pena. Nem que seja como cartão de visita, né? Como, tipo assim, é o que o pessoal costuma falar aí como portfólio. Pô, eu trabalhei com fulano e tal, e depois ele seguiu outro caminho, mas eu teve relação com ele. Já é alguma coisa. Mas, normalmente, o cara tem que ser bom, porque senão não vale a pena você se dedicar a uma pessoa que você não tem tanta perspectiva assim. Mas é um negócio bem arriscado, né? Se você fica só com uma pessoa só. Aí é aquele negócio da área de finanças, né? Que a gente sabe, racionalmente, quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Então, assim, teoricamente, a pessoa vai procurar um maior retorno com menor risco. Se você vai entrar numa dessa aqui, é o que eu falei, tem que ser um negócio assim, que o retorno tem que ser, pelo menos o retorno esperado, tem que ser muito bom. Né? Se vai ser ou não vai, não tem como saber, mas pelo menos a expectativa tem que ser muito boa. Porque você vai se dedicar só a esse negócio. Você vai abrir a empresa com sócio com o cara. Tipo assim, né? O negócio tem que ser muito, você tem que ter muita certeza, assim, que aquilo é uma coisa boa. A outra opção, né, que não é muito comum, mas pode acontecer, vamos imaginar que você é um especialista, você é um especialista, um expert, você quer ensinar alguma coisa, e você não quer entrar de sócio com a agência, não quer abrir sociedade, e aí você pode fazer o quê? Você pode assumir todo o trabalho e fazer tudo, né? Você falar, não, eu vou organizar o negócio, né? Vou ter tudo certinho, minha linha editorial, vou fazer tipo uma agência, né? Seria quase... É parecido com a urgência, só que é para se lançar. Porque quando se fala em urgência, é para lançar outra pessoa, é um lançador, né? Agora, nesse caso, é você se lançar, você se organizar para se lançar. Que eu acho que não é o caso nosso aqui. Pelo menos que eu imagino, que não tem ninguém que está pensando em se lançar nesse momento. Mas se tiver, é uma opção. A questão é o seguinte, que eu até escrevi aqui, ó, apesar de ficar com todo o resultado do lançamento, ele tende a ser menos escalável, porque se você faz muita coisa, né, acaba se sobrecarrega. Então, você não vai conseguir fazer. O crescimento pode ser comprometido. E outra coisa é o seguinte, você se encarrega de todo o processo burocrático. Então, às vezes, você vai perder muito tempo com coisa que não precisava, né? Quem edita vídeo aí sabe o tempo que é para editar um vídeo, né? Mexer com esse negócio de burocracia aqui de CNPJ, não sei o quê. Então, às vezes, se você é um especialista e você quer crescer, talvez pode ser melhor você se dedicar ao conteúdo e fazer uma sociedade ou uma parceria com a agência e deixar cada um no seu quadrado. Mas isso é questão de conveniência, como eu falei. Eu acho que no nosso caso aqui não tem ninguém que pensa isso, mas pode fazer. E agora, entrando aqui na questão aí que a Fabiana mencionou, questão de CPF, CNPJ ou MEI. Bom, aqui o mindset, né, que o pessoal tem gostado de falar aí, o que acontece? Quando você abre o CNPJ, quando você decide ser uma empresa, isso tem um efeito forte, né, para a gente, assim, porque é aquele negócio, quando você começa a assumir que você é uma agência ou uma empresa, então você começa a agir diferente, você começa a conversar diferente, as pessoas tendem a olhar diferente. Então, assim, uma vantagem que tem aqui é que você passa a se ver naquilo. A gente tem escutado isso com alguma frequência no copyright, né? Olha, você tem que se colocar como copywriter, você tem que falar que você é copywriter, você tem que agir como copywriter, né? É aquele negócio, não basta ser, tem que parecer, né? A gente tem escutado um monte disso, não basta ser o copywriter, você tem que parecer, você tem que agir como um. A mesma coisa aqui, se você pensa em ser uma agência, tem que começar a parecer uma agência. Então, para parecer uma agência, geralmente tem que abrir um CNPJ e tal. É uma coisa que envolve mais a parte emocional, né?
auto-reconhecimento como tal profissão, enfim. Então, tem um efeito interessante quando você resolve abrir um negócio. Eu vou entrar nesse negócio agora. É um efeito emocional, né? Isso, porque você meio que concretiza, né? Quando você abre o CNPJ, você fica algo concreto ali. Ó, tem o nome da empresa, tem atividade, enfim. Tá. Isso aí é só questão de sugestão. Mas e aí? Até porque pessoa física e pessoa jurídica, né? Teoricamente, são pessoas completamente diferentes. Exatamente. E quando você quer ser o mesmo, então pode haver uma confusão aí. E você, vamos dizer, você ficar limitado, né? Aquela coisa, a gente acaba, parece que não assume que você tem uma empresa, tal, que você tem uma agência, enfim. E aí você talvez pode até evitar buscar alguns projetos até com receio de não ter capacidade, enfim. Mas no começo, né? Independente disso, no começo, talvez o CPF seja interessante, porque a gente tem que pensar assim. Uma coisa é como que eu estarei daqui a um ano. Outra coisa é como que eu estou hoje, né? Então, talvez, pode ser que nesse momento, talvez não seja, talvez até em condição, assim, talvez não possa abrir empresa hoje, enfim, por algum motivo. Então, tá, não vou abrir porque eu não posso, porque talvez nesse momento não tenha ninguém e tal. Beleza. Ou até por questão fiscal, que eu coloquei aqui, né? O ICMS, o CPF, ele tem alguns benefícios até certo ponto. Se você optar em ser como pessoa física, até aquele dia o colega, meu Deus, lá do norte, eu esqueci o nome dele agora. João. João Carneiro, né? Ele comentou aquele negócio de COAF e tal. Cara, no Brasil, assim, até o COAF, Receita Federal, fiscalizar a operação de R$2.000, eu acho que nunca vai chegar nesse dia, mas tudo bem. E outra coisa, não é que você não pode fazer a operação, você pode, você só vai ter que pagar os impostos. Então, você pagando o que é devido, você pode transacionar normalmente na sua conta. Agora, se está fazendo uma coisa errada, então, cara, obviamente que aí você fica visível, né? Então, se o cara vende droga, se o cara trafica alguma coisa, então aí ele está errado desde o começo. Agora, se você prestou um serviço, trabalhou, passou o recurso na conta, e você recolheu o tributo, beleza. A questão é que talvez no CPF pode ser que fique mais caro, mas tem outros custos também que você não tem. Você não precisa de um contador, você não precisa de algumas licenças que uma empresa tem, enfim. Mas o fato é que você pode fazer como CPF. Se você optar por ser trabalhar no CPF, aí sim, o adequado, o que é? É você assumir que você é um autônomo, então eu sou um trabalhador autônomo. E aí, o autônomo, ele é obrigado a fazer uma licença na prefeitura. Toda prefeitura tem essa forma de inscrição de autônomo. Então, você vai fazer a inscrição. Geralmente, a prefeitura, ela cobra o ISS fixo do autônomo, geralmente. Tipo assim, R$400 por ano, R$500 por ano. Geralmente é assim, na maioria das prefeituras é assim. O ISS é cobrado fixo, e aí você tem a licença para trabalhar como autônomo, tá? Beleza, bonitinho. Como autônomo, você vai seguir a tabela do imposto de renda da pessoa física. Então, aí que você tem que ver se vale a pena. Pô, se eu estou ganhando pouquinho, talvez vale. Se estou ganhando muito, talvez não. O fato é que você vai seguir a tabela da pessoa física. E também, você tem que pagar o INSS, entendeu? Você tem que pagar o INSS, por quê? Todo trabalho remunerado, né, toda remuneração do trabalho, ela é obrigatoriamente devido ao INSS, que é a Previdência Social. Então, se você faz essas três coisas, olha, eu me cadastro na prefeitura, eu recolho o imposto de renda, se houver, e pago o INSS, beleza. Detalhe, Ô, Sócrates, pode falar. Só uma questão, quando é pessoa física, assim, que é autônomo, às vezes as empresas elas acabam não contratando porque elas também têm que recolher a parte de INSS do autônomo, né? Como se ele fosse um funcionário, não tem também essa questão? Isso, tem. Isso pode ser um impeditivo, não poderia? Exato, pode ser. O que acontece? Quando você vai fazer a opção, você tem que ponderar tudo isso. Se você falar assim, não, eu só vou, por enquanto, eu vou lançar uma outra pessoa física também. Que o outro cara também lá, o especialista, ele também não quer abrir empresa agora. Então não tem problema, entendeu? Porque é pessoa física com física.
Mas não, mesmo assim eu vou prospectar a empresa. Aí você perguntou, talvez você vai encontrar alguma barreira em algumas situações. Por quê? Quando você é uma empresa, o tratamento é diferente, como eu falei no início, o tratamento é diferente. Inclusive, a própria legislação, em alguns casos, como esse que você está citando, Isa, realmente é diferente. Então, o INSS, por exemplo, só que envolve várias coisas. O problema do Brasil é esse, que a tributação do Brasil é uma loucura. Tanto detalhe, o que acontece? Isso que você está falando é só no caso da empresa que vai contratar não ser do Simples Nacional. Mas, por acaso, for um especialista que esteja no Simples ainda, então não tem essa previdência. Só teria só o desconto dele mesmo, dos 11% dele, que já faz parte do negócio. Se for empresa de lucro real ou presumido, já tem. Então, já entra para outras coisas. O fato é que, realmente, você tem que observar que tem INSS para pagar e que, se você é pessoa física, você vai encontrar mais dificuldade. Como eu falei, você vai encontrar mais dificuldade do que uma empresa, não tem jeito. Faz todo sentido. Se uma empresa, quando vai contratar outra, é muito mais fácil do que como vai contratar um autônomo, não tem jeito. Mesmo porque, quando é autônomo, ainda fica lá no fundo, assim, aquele medo de CLT, entendeu? Esses caras estão com ação na justiça, não tem jeito. Isso aí todo empresário tem. Primeira coisa que ele pergunta para a gente, que é contador, mas será que isso não pode dar problema? Aí a gente vai tentar fazer formas para não caracterizar vínculo empregatício. Então, no autônomo, esse medo é muito maior. E aí, só mais uma dúvida. Quando se é autônomo, tem que emitir alguma guia, alguma coisa para, por exemplo, a empresa registrar lá e para poder fazer o pagamento? Tipo, RPA, né? O RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo. Então, é o Recibo de Pagamento Autônomo, e nele a empresa vem descontando o INSS, o imposto de renda, se houver, aí vai depender do valor, né? Porque vai observar a tabela do imposto de renda da pessoa física. Se estiver dentro do limite do imposto de renda, não tem. Se estiver acima, a empresa vai descontar. Quem faz isso? O prestador de serviço? Não. O autônomo? Não, se for autônomo com a empresa, se for uma pessoa física prestando-se, fez um negócio com a empresa, aí é a empresa. Se for pessoa física, aí ele mesmo que recolhe por conta própria. Só tem um detalhe, que quando a gente fala aqui em agência, só tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Quando eu estou falando de agência aqui, eu estou falando de uma parceria. Então, isso é um ponto importante, inclusive. As agências, regra geral, elas não trabalham não trabalham com prestação de serviço. Trabalham com parceria, entendeu? Faz um contrato de parceria. Então, ninguém está prestando serviço para ninguém. O autônomo, por exemplo, ele não recebe nem do especialista, praticamente. Ele recebe da Hotmart, da Monetize, entendeu? O dinheiro vem de lá. O especialista que repassa para ele as despesas que ele gastou e que é parte do especialista. Então, nesse caso, tem que se atentar para isso. Nesse modelo que nós estamos falando aqui de agência, de parceria, então não há que se falar em nota fiscal, em recibo. Por quê? Porque esse autônomo aqui, ele não está prestando serviço para o especialista, ele entrou como parceiro, entendeu? Os dois estão trabalhando e entrou como parceiro. Agora, se eu quiser prestar serviço, por exemplo, eu vou te prestar um serviço de gestão de tráfego. Aí sim, aí vou ter que o RPA, né? E aí todos os impostos em cima. E, de fato, o autônomo, ele tem uma rejeição maior, uma barreira maior para conseguir contrato com a empresa. Isso aí é certo. Só coloquei aqui para vocês saberem que tem como fazer de uma forma legal e assim, por dentro da lei, e pessoa física. Entendeu? Então, a forma é essa. E lembrando que, se for parceiro físico com físico, beleza, aí não tem problema nenhum, pode tocar o barco. E aí você tem que pensar outra coisa. Qual que é o meu custo em relação à questão fiscal? Olha, o pessoa física aqui, ele tem uma vantagem fiscal, tá vendo? Até R$2.000 por mês. Porque a tabela do imposto de renda, quando passa na verdade, a regra geral é 1.890, mais ou menos. Mas como pode descontar INSS e tal, então, mais ou menos 2.100, você ainda consegue não pagar imposto de renda. Eu arredondei aqui. Então, se o seu rendimento, seu faturamento como lançador e como agência aí com quem estou em parceria como expert,
for até R$2.000 por mês, de fato, você tem um benefício aqui, porque você vai pagar o INSS, mas não tem imposto de renda. E não tem gasto com contador, outras coisas. E você também tem a possibilidade, eu até coloquei aqui, de fazer um MEI, que nós vamos ver adiante. Mas você tem a possibilidade de fazer um MEI, de qualquer maneira, porque o MEI, ele é até R$ 6.750. Então, se você fatura até 2.000, talvez você pode ser pessoa física de boa, ou pode abrir um MEI. Se você fatura acima de 2.000, aí a chance maior é que seja mais interessante você abrir um MEI, porque acima de 2.000 já começa a ter imposto de renda, aí o INSS já começa a ficar começa a ficar maior. Então, a chance de que acima de R$2.000 seja mais conveniente abrir um MEI é muito alta. Eu mesmo abriria. Acima de 2.000, eu fui abrir um MEI, se eu puder abrir um MEI. Só que o MEI é só até 6.750 por mês. Cara, abrir o MEI, beleza. Ah, não posso abrir MEI. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. Se a pessoa ela é CLT, né? Eu presto serviço para uma empresa e lá eu sou CLT. E abro um MEI, se eu for mandada embora, não tenho direito a quase nada, né? Tipo, por exemplo, seguro-desemprego, essas coisas não teria, né? Na verdade, não, basicamente, você só não tem seguro, você só não tem direito ao seguro. Entendeu? Basicamente, você só não tem direito ao seguro. E aí, só o seguro, porque o FGTS você vai sacar, todas as outras verbas trabalhistas você vai receber. O seguro, porque o seguro, ele é um benefício que, teoricamente, é para resguardar uma pessoa que foi dispensada sem justa causa e que ele não esperava, e ele aguentar um tempo para se organizar. Então, se você tem outro rendimento, você não precisa do seguro. E aí, o que o pessoal faz, né? O MEI é muito fácil de você abrir e fechar. Você abre e fecha, assim, na hora aqui. Então, o pessoal faz. O pessoal abre o MEI e vai tocando o barco. Se acontece da pessoa ser dispensada, tal, o que ele faz? No dia que ele é dispensado, ele já vai lá e dá baixa no MEI e dá entrada no seguro. Entendeu? Ou antes ele dá entrada no seguro. Por quê? O problema é que você não pode dar entrada no seguro tendo o MEI aberto. Eu vou dar entrada no seguro semana que vem. Então, aí eu dou baixo no MEI. Nesse período, seguro-desemprego, você não pode ter MEI. Ah, depois Pode terminar, desculpa. Depois que você recebeu, você pode voltar e abrir um outro mês, só que é outro CNPJ. Então, você tem que ver, eu vou abrir conta corrente, de banco, essas coisas, aí fica mais difícil, tem que cancelar tudo. Mas dependendo do valor do seguro-desemprego, compensa, né? Porque é um gás, né? Então, mas é possível fazer isso, tem gente que faz isso. Baixa o MEI, recebe, tem que baixar antes de dar entrada, tá? Não tem problema você ser mandado embora com o MEI ativo. O que você não pode é dar entrada no seguro com o MEI ativo. Você tem um prazo de 120 dias para dar entrada no seguro, então, foi mandado embora hoje. Beleza, tá de boa. Eu tenho umas coisas para resolver no MEI aqui ainda, umas notas para emitir e tal, vou emitir. Mês que vem, daqui uns 10, 15 dias, 20 dias, eu tenho 120 dias para fazer isso. E vai depender da minha urgência também, né? Do dinheiro. Se eu estiver morrendo, eu preciso do dinheiro, eu tenho que fazer. Aí eu dou baixo logo no MEI. E é complicado a emissão de nota fiscal pelo MEI, lá na plataforma da prefeitura? Não, facinho. As prefeituras, todas que eu conheço, elas fornecem um sistema de graça, não precisa de certificado digital e que você emite muito fácil, assim. E todas que eu conheço, não conheço muitos, obviamente, mas as que eu conheço, todas é muito fácil, muito tranquilo, entendeu? Bem rápido. E para o MEI, para abrir e fechar, você abre e fecha na internet. Isso que eu ia perguntar, para abrir o MEI, a gente faz online mesmo? Online. Eu lembro que no passado tinha que ir na prefeitura e tal. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Eu vou sair um pouco, só para mostrar. Esse portal aqui, o portal do Empreende, é esse aqui. Você só toma cuidado, eu só vou mostrar por isso, porque tem muita gente que acaba entrando nas furadas aí. Você só entra se for esse aqui, ó, tá vendo? Que é Gov, entendeu? Porque o pessoal tem um monte de portal do empreendedor, não sei o que, de MEI, mas não é .gov, não é do governo. Então, assim, vocês só vão entrar se for nesse, tem que ter Gov no meio, que se não for, sai que é porque o pessoal, aí eles pegam seus dados, ficam mandando um monte de coisa, aí você passa CPF, identidade, então, assim, tá vendo? Esse aqui é o do governo, ó, tá vendo? Esse é do governo. Então, quando você for entrar, você tem que ser alguma coisa .gov.br. Senão, você não, é isso aqui, entendeu?
é esse site aqui. Se não for Gov, não entra porque é furado. Estou falando isso porque vira e mexe alguém fala, nossa, eu fiz um registro, porque quando vai ver, os dados é para outro lugar. Sim, e para nós, qual categoria você colocar? O KNAI. Vamos chegar lá, nós estamos aqui embaixo. Opa, então Aí, tá vendo? Estamos quase lá. Então tá, então o CPF aqui até 2.000 é de boa, acima de 2.000 até 6.750 você pode ir para o MEI, você pode ir para o MEI também do zero também, eu coloquei até 2.000 porque é uma opção. E tem um outro detalhe, as plataformas geralmente não repassam acima do limite de imposto de renda e arredonda em torno de R$ 1.800. Por exemplo, a Hotmart só paga, se for pessoa física, R$ 1.800 por mês. Então, vamos supor que você entra na parceria com um expert, entra na parceria, fez o lançamento, e o lançamento rendeu R$20 mil, 10 mil, 8 mil, não interessa. Eles só te pagam por mês, a Hotmart, se o seu cadastro for pessoa física, eles só vão te pagar 1.800 por mês, não vai pagar mais, vai te pagar todo mês, 1.800, 1.800, você pode ir lá sacando, mas mais do que vocês não pagam, entendeu? Então, é outra coisa que tem que se considerar. Se você acha que o seu lançamento vai render mais de 1.800 e você precisa sacar o dinheiro de uma vez, já é um problema aqui ser pessoa física, ok? Estou falando de pessoa física ainda. Então, isso aqui tem que ser considerado. Agora, vamos para o CNPJ. Tá, eu vi que pessoa física funciona, mas não é o melhor dos mundos. Então, vamos para o CNPJ. Vamos, como diz a Isis aí, separar as pessoas. Deixa a física aqui e vamos para a jurídica. Bom, eu até coloquei aqui, justamente a primeira coisa aqui que eu coloquei foi a questão dos KNAIs. Existem vários códigos, né? Eu coloquei aqui aqueles que são mais comuns e o que normalmente são usados para agência, para esse tipo de coisa que a gente trabalha. Então, por exemplo, o KNAI para atividade de copywriter. Então, o de copywriter, por exemplo, você pode usar esse aqui de livro. Edição de livro, porque se você abrir isso aqui lá no site do IBGE, envolve umas coisas lá que tem a ver com... Aqui está a edição de livro, mas tem a ver com escrita, entendeu? Então, é um que eu sugiro para questão de copy. Agora, eu estou abrindo a agência. O que eu posso abrir? Quais códigos que eu posso usar? Esse aqui, que é o 7319/03, que é o de marketing direto. E todos aqui são do Simples, tá? Todos podem ser do Simples e do MEI também. Aliás, do Simples. Essa agência aqui, eu acho que não pode ser do MEI. A agência de publicidade, eu acho que não pode ser do MEI. Só esses três aqui. Treinamento e desenvolvimento profissional gerencial, geralmente porque quando você vai abrir uma agência de lançamento, é porque, pelo menos no que nós estamos falando aqui, nesse sentido, é para lançar curso, né? Então, envolve curso, treinamento e desenvolvimento profissional gerencial, marketing direto, que você faz marketing, edição de livro, porque às vezes você faz um e-book, faz a escrita, porque se você abrir esse código no site do IBGE, você vai ver que tem algumas atividades envolvidas dentro. Então, esses são os códigos que eu sugiro. Posso colocar outro? Pode, não tem problema. Eu só digo o seguinte, inclusive eu tenho acho que eu mandei para vocês uma vez um videozinho que eu fiz no YouTube, e assim, tem que ter muito cuidado com o código, porque, por exemplo, esse aqui, ó, até coloquei essa exclamação aqui, essa advertência. Esse código de agência de publicidade, ele pode ser do Simples. Porém, observe que a tributação dele já começa com quase 17%. Então, tipo assim, você pode ser do Simples, mas você vai começar... Se você emitir uma nota fiscal como serviço de publicidade, por exemplo, publicidade, você vai pagar muito alto. Então, tem que ver se realmente precisa. Porque que imposto que é esse? É o Simples nacional. Tá. Uhum. Estou falando aqui, no caso aqui é porque eu não escrevi, mas esse aqui é do Simples nacional, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado. Eu, por exemplo, não colocaria. Se for abrir na minha agência, esse código aqui. Entendeu? E aí, no MEI, a gente coloca os 3 KNAIs? Exatamente. Eu deixo, tipo, primário e secundário? E você pode colocar aqui marketing direto, como primário, ou treinamento também. Enfim, isso aqui não vai influenciar muito, não. Você pode emitir a nota fiscal pode ser emitida tanto no principal quanto no secundário. Mas, enfim, aí não tem ordem. Você pode colocar igual daqui, marketing direto, edição de livro, treinamento. E posso incluir mais alguns, tem vários, tem muitas atividades lá. Então, às vezes, você pode, por exemplo,
Você pode, vamos supor que você é um professor o cara é você que coloca, quer dar aula, vai dar aula lá de, sei lá, de como consertar a bicicleta, então, mas é um professor, então você tem uma atividade lá que é a atividade de professores de cursos, tem uma forma, eu não lembro como é que é escrito, mas é professor de alguma coisa, isso na hora de fazer o MEI. Na hora de fazer o MEI, na relação da atividade, tem uma que é professores independentes, acho que é isso, professores independentes, uma coisa assim. Então, você pode colocar aquilo. Então, você pode colocar atividades diversas. Eu posso colocar uma atividade de comércio? Pode. Mas aí é o que eu estava falando, você tem que ter cuidado, porque algumas atividades podem te dar uma dor de cabeça. Porque, por exemplo, você coloca atividade de comércio, você já é obrigado se você sair se for no MEI, tudo bem, mas se você sair do MEI, você já é obrigado a ter inscrição estadual. Então, já é um outro problema que talvez você não precisava ter. Se eu coloco uma atividade de comércio e incluo uma atividade meio estranha ali, tipo assim, comércio e eu quero colocar várias coisas aqui, né? E uma fabricação. Transporte, né? Sei lá. Transporte, fabricação. Fabricação de livro, por exemplo. A fabricação, isso, em regra geral, você tem que ter uma licença diferenciada. Qualquer fábrica, quando fala que é fábrica, o sistema já entende que é uma coisa grande. Aí você tem que provar que não é. Então, às vezes, você vai ter que ter uma licença diferente de bombeiro, de IBAMA, cara, então, coloca o básico. Esses 3 aqui, por exemplo, resolve 99% dos casos. Se tiver um muito específico que você precisa colocar, aí você analisa antes com o contador tal, e tudo bem, aí você coloca. Mas, para a gente aqui, para agência de lançamento, por exemplo, que envolve copy, envolve marketing, envolve treinamento, 3 aqui resolve perfeitamente. Eu quero colocar agência de publicidade? Pode colocar, é bonito, mas você vai pagar um simples maior se você emitir a nota. Mas se eu colocar essa agência só e não emitir nota de publicidade, tudo bem. Por quê? O simples ele é calculado por atividade exercida. Então, se eu tenho 3 atividades e só emito nota de uma, eu vou pagar de acordo com aquela que eu emiti. Se eu emito 3 coisas diferentes, na hora de apurar o imposto, o sistema vai calcular de acordo com a percentual de cada item. Então, eu posso até colocar essa atividade, mas lembrar que eu só vou emitir em último caso mesmo se alguém exigir uma nota de publicidade mesmo, senão, não emito. E se exigir, eu tenho que fazer minhas contas considerando que o imposto é maior, entendeu? Porque não é porque a atividade está no seu CNPJ que você é obrigado a pagar o imposto sobre ela. O imposto do Simples ele é calculado de acordo com o tipo de serviço que você prestou. Se eu presto 3 tipos de serviços diferentes que são tributados de forma diferente, o sistema ele vai calcular separadamente e depois soma tudo, entendeu? Então, você pode até colocar na empresa, mas evitar de usar, entendeu? No caso do MEI, só paga aquela guia mensal de o MEI só uns R$60 mais ou menos, não lembro o valor agora, mas eu não sei se chega a 60, né? No caso do serviço, né? É bem pouquinho. O MEI é interessante. Para quem está começando, né, o MEI é uma forma interessante. Porque você não tem custo com... Eu falo do contador porque é um custo, né? Você tem que pagar a mensalidade todo mês, honorário. Então, muita gente me procura no escritório lá, e às vezes eu vejo, dependendo da situação da pessoa, eu falo, cara, faz um MEI aqui, trabalha um tempo, você experimenta, vê como é que é. Depois, você vê que precisou, você me procura, porque às vezes você vai ter uma despesa, né? Que talvez naquele momento a despesa pode até inviabilizar o negócio. Talvez sem aquela despesa ele ia conseguir avançar e depois continuar melhor. Então, o MEI, ele resolve muito, tá? Eu não sei como é que está o faturamento de vocês aí, mas o MEI, você tem que pensar que até 81 mil por ano, né? Depois eu vou mostrar aqui, eu acho, até 80 mil por ano o MEI pode. Então, assim, poxa, se o seu faturamento, se a sua expectativa é que não seja 81 mil por ano, então eu posso ficar no MEI, que eu economizo bastante. É muito mais fácil, uma série de coisas mais fácil. Então, o MEI é uma boa... Para começar, quem está pequeno, o MEI é uma boa opção. Entendeu? Alguma dúvida mais aqui no KNAI? Não, por enquanto não, Sócrates. Foi ótimo. Então, a tributação. Bom, a tributação, você tem o MEI, né, o abençoado MEI que eu estou falando, eu coloquei essa advertência no MEI. Por quê? O MEI, ele não é um regime tributário.
E eu até coloquei aqui que ele é algo sem uma definição específica. O MEI foi criado. Por que o MEI foi criado? Porque o governo pensou? Teve uma sacada interessante. Infelizmente, gente, sim, o Brasil é complicado, porque as pessoas criam as coisas com uma ideia, o brasileiro vai e distorce. Então, aí não tem jeito. É difícil, mas o MEI ele foi criado com qual intenção? Você tinha milhões de brasileiros, sacoleiro, gente que vende Avon, que vende Natura, pô, o cara que vende... Então, esse povo estava todo trabalhando, todo mundo sabia, e informal, 100% informal, não tinha uma previdência, não tinha nada. E não pagava porque não tinha como. O que o governo fez? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse povo para dentro. É melhor receber alguma coisa do que não receber nada, né? Então, o que eles fizeram? Eles criaram o MEI. O MEI, se você observar a distribuição daquilo que você paga no MEI, os R$60, 55 se for comércio, você verá que o MEI praticamente ele é só INSS. Aí tem R$1 simbólico, que se for comércio é ICMS, se for serviço é ISS. Mas o resto é INSS. O que o governo fez? Pô, essa galera aqui, vamos botar eles para contribuir para o INSS. Eles não estão contribuindo. Mas quando machuca, vai para o SUS. Daqui a pouco tem um benefício, que é um benefício de prestação continuada no INSS. O governo fez isso. O problema é que aí o pessoal começou, né, a querer aproveitar e fazer outras coisas. Mas o MEI é interessante. Para quem trabalha direitinho, bonitinho, o MEI é uma ótima opção mesmo. Tá? O governo criou um esquema aí que ele não é um regime tributário, ele não é uma natureza jurídica, mas fez vamos dizer assim, uma porta de entrada, um portal de entrada para um negócio. Então, assim, para quem está começando pequeno, o MEI é excepcional. Na minha opinião, foi uma das melhores coisas que foi criada, uma das melhores coisas que foram criadas do ponto de vista de empreender. Por outro lado, tem muito contador aí, muito colega que pode nem ver falar de MEI, por quê? Porque perdeu muito cliente, porque o cara, aí que eu falei do brasileiro que desvirtua o negócio. O cara tinha uma empresa que faturava R$100 mil. Pô, ele não pode ser MEI, R$100 mil por ano, estou falando. Ele não pode ser MEI. Mas se ele abrir 2 MEI, ele pode. Aí ele ia pegar o esposo dele e abrir o MEI. Daqui a pouco ele está faturando 150, ele pega o filho. Aí o cara, ele uma empresa com 10 MEI. Enfim, é coisa de Brasil. Mas o fato é que se vocês querem trabalhar certinho, como diz o Érico Rocha, sem esqueminha, né? Se quer trabalhar sem esqueminha, o MEI, perfeito. Sim, eu acho muito bom. Você vai ter um faturamento, tá vendo? De 81 mil no ano, ou proporcional. Isso aqui é interessante. Só que eu vou abrir o meu MEI amanhã. Nós estamos em novembro. Se você vai abrir o seu MEI amanhã, você não pode faturar 81 mil até o final do ano. Você tem que pegar, dividir 81 mil por 12, vai dar os 6.750. Então, você tem, apesar de que nós já estamos no final de novembro, mas conta o mês inteiro. Então, eu teria R$13.500, né? Acho que é isso, 13.500 para faturar até final de dezembro. O ano que vem eu posso faturar os 81. Entendeu? Então, assim, cuidado, se alguém está pensando em abrir MEI no final do ano agora, você tem que trabalhar proporcional. Se abrir dentro de novembro ainda, é 6.750 por mês, vezes 2, que é novembro e dezembro. Se abrir em dezembro, é só mesmo 6.750. E a partir de janeiro, os 81 mil. Eu já abri o MEI em setembro. Setembro? Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. 4 vezes 6.750 é o que você pode emitir, entendeu? Tem que ter esse cuidado, tá, gente? E é uma pergunta muito comum. O pessoal faz, mas eu só posso faturar 6.750? Não. Você pode faturar mais do que isso no mês. Agora você imagina o seguinte, pô, então é legal, porque eu vou fazer 3 lançamentos no ano, né? Então, se eu faturar, por exemplo, 25 mil em um lançamento, 25 no outro e 25 no terceiro, vai dar 75 mil. Eu estou dentro do MEI. Eu posso faturar 25 mil em um mês? Pode, se você iniciou o ano com o MEI, já agora eu expliquei, se você já começou no início do ano já com o MEI aberto, você tem 81 mil no ano, né? Esse 81, a lei não fala que tem que ser 6.750 por mês, isso é uma média. Se eu começo o mês no início do ano já com ele, eu posso faturar 25 mil em um mês, depois ficar 1 mês, 2, 3 sem faturar nada, depois faturar mais, entendeu? Então, assim, eu não sou obrigado a faturar só os 6.750 no mês. Agora, o que eu não posso
durante os 12 meses, eu não posso ultrapassar 81. Aí se ultrapassou, aí não tem jeito. Inclusive, se ultrapassar um pouquinho, não tem problema. A Receita Federal vai cobrar como se fosse um pedágio ali, né? Eles cobram um valor, aí no ano seguinte você não pode ser MEI mais, você tem que sair. Mas o fato é que você pode faturar mais do que os 6.750 no mês, tá? E isso é interessante, principalmente no nosso caso, assim, se você vai fazer um lançamento, né? Pô, se eu vou fazer um lançamento, e se durante o ano eu não sei se eu vou faturar mais de 81 mil, beleza, porque dentro do ano eu tenho 81 para faturar. Pode ser, eu posso faturar 81 mil em um mês, depois não faturar nada. Posso faturar 30 mil em um mês, 20 no outro, 30 no outro, enfim, vários formatos aí eu posso faturar, entendeu? Alguma dúvida aqui, gente? Ô, Sócrates, e aí para fazer esse caso, se eu abrir uma MEI, entro, por exemplo, como coprodutora no lançamento, né, de um serviço, ele me cadastra lá na Hotmart, aí não tem nenhum de recebimento de valor. Cortou, você perguntou que isso não tem problema? Você falou que tem um limite de recebimento. Ah, tá, não, o limite é só para pessoa física, o MEI não tem. Tá. É o mês onde pagar normal. Claro que é você que vai ter que olhar o seu limite. É isso aí. Se você faturou uma lapada só aí, um valor que é superior ao MEI, aí você não pode. Então, por exemplo, vamos supor que você abre o MEI, igual eu expliquei, você abre o MEI hoje, amanhã. E aí você tem R$13.500 até o final do ano. Se você faturar mais do que isso, aí a Hotmart, nesse caso, não quer nem saber. Ela vai te passar. Aí o seu problema é com a Receita Federal. Entendeu? E é mais ou menos isso aí. Obrigada. Seguir, gente? Nada? Foi. É porque aqui eu não estou vendo ninguém, eu fico quietinho, eu não sei se está tudo Não, manda ver. A gente interrompe, se a gente vai a gente vai interromper. Beleza. Então, aqui, o simples. Bom, então o MEI é uma opção, como eu disse, é um portal de entrada ali, comecei pelo MEI, mas agora, graças a Deus, as coisas estão evoluindo bem e tal, vou passar para o simples. É uma forma. Não, só que eu não quero abrir, eu não quero entrar por esse portal, não. Eu quero ir direto lá na fonte, direto. Pode ir no simples, não tem problema. O simples, ele já é um formato um pouquinho, né, mais estruturado. Já é uma empresa normal, vamos dizer, né? O simples, quando se fala em simples nacional, ele, nesse caso aqui, por exemplo, ele está incluso, no nosso caso aí, está incluso ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Líquido, Contribuição Previdenciária Patronal, PIS e COFINS, entendeu? O Simples, ele é um aglomerado desses tributos aqui, no nosso caso, que é serviço. Se fosse comércio, ao invés de ser ISS, seria ICMS. Então, assim, o Simples, ele... às vezes eu falo para uns clientes o seguinte: quando a pessoa já não é do Simples, ele nunca foi do Simples e passa para o Simples, ele percebe a diferença. Ele vê como o Simples é vantajoso em algumas coisas. Quando ele nunca foi do presumido, do real, geralmente ele não percebe, porque como ele nunca sentiu a dor do outro lado, ele acha que o Simples é ruim, mas é porque ele não viu como é que é o outro lado. Então, assim, o Simples, ele, em grande parte das situações, ele é bom, né? Na maioria, na verdade. Mas, obviamente, em algum momento ele deixa de ser interessante. Mas vamos lá. O Simples, eu posso faturar até 4.800.000 por ano, ou 400 mil por mês, né? Mesma coisa do MEI. Pô, mas eu só posso faturar 400 mil por mês? Não, você pode faturar 1 milhão em um ano, em um mês, você pode faturar os 4 milhões do mês. Só que, naqueles 12 meses, você não pode passar dos 4.800. E a questão da proporcionalidade é a mesma coisa. Se eu abrir o Simples hoje, esse 4.800 aqui é proporcional a 2 meses. Aí, a partir do ano que vem, que eu tenho os 4.800. As alíquotas se iniciam em 6%, né? Lembrando que aquele que eu falei lá de publicidade começa com 16%, então olha para você ver a diferença, né? Aquele de publicidade começa praticamente 17%, né? 16,93%. E aqueles outros começam com 6%. Então, a não ser que você realmente precise emitir uma nota de publicidade, fora isso, eu não vejo porquê. E você tem algumas vantagens do Simples, principalmente em relação a obrigações acessórias.
que são obrigações acessórias? Algumas coisas relacionadas a registro de funcionários, assim, não estou falando, né, deixar de registrar, mas algumas, por exemplo, quadro de horário, eu tenho que ter um livro de inspeção do trabalho. Então, as coisas que a lei, para o Simples, ela dispensa. Algumas coisas, assim, bem burocráticas mesmo, não tem nada a ver com valor, não, com direito trabalhista, não. Tem a ver com coisas que você tem que cumprir só para cumprir tabela mesmo, e que, no caso do Simples, a lei dispensa. Então, tem alguns benefícios nesse sentido. Algumas prefeituras também, alguns estados, oferecem alguns benefícios, algumas dispensas, às vezes, de algumas licenças, quando é do Simples, enfim. Tem prefeitura, por exemplo, que empresa do Simples, ela dá 1 ano ou 2 sem pagar a licença de funcionamento, assim, ele libera o alvará sem cobrar o valor, enfim, aí tem alguns benefícios da empresa que é do Simples. Aqui é um ponto de atenção, porque o Simples, ele não é todo bom, como eu disse, ele tem até um certo ponto é bom e um certo ponto não é, deixa de ser interessante. Regra geral, o Simples ele é interessante até uns 100 mil por mês, regra geral. É claro que aí você tem que olhar casa a casa, mas regra geral, assim, de uma forma geral, até uns 100 mil por mês, uma empresa de serviço, o Simples ainda tende a ser conveniente, até uns 100 mil por mês. Passou disso aqui, você já tem que verificar. E observe que eu coloquei aqui, ó, é importante periodicamente verificar a viabilidade dessa opção. Porque o Simples, ele tem uma tabela que ele começa com 6%. Esse 6%, ele começa, mas ele não fica em 6%. Ele vai subindo 7, 8, 7,5, 9, 10, pode chegar até os 18% ou 20%. Então, você tem que ter cuidado para você não se ficar aqui iludido com o Simples. Daqui a pouco, seu faturamento está 100 mil por mês, tá, gente? Estou falando por mês aqui. Seu faturamento está 100 mil por mês, 120, 200 mil por mês, e você está ali achando que o Simples é bom e talvez ele tenha uma opção melhor fora do Simples. Então, lembra assim, o Simples, até uns 100 mil por mês, ele tende a ser muito bom. Está beirando nos 100 mil, você tem que começar a fazer cálculo direto, sempre fazendo cálculo, ver se está compensando. Passou de 100 mil, aí que você tem que acender a luz vermelha mesmo. Eu tenho muito funcionário, enfim, aí tem algumas variáveis que tem que ser considerado. Mas importante que você tem que fazer sempre periodicamente, né? Você tem que verificar a viabilidade dessa opção, acima de 100 mil. Então, até 100 mil é tranquilo, ok? E, o Simples eu vou falar mais adiante, sociedade, individual, várias formas. Alguém ia perguntar alguma coisa? Sou eu. Sócrates, então significa o quê, né? Pelo que eu entendi, se ele faturar até 100 mil, ele deve estar aí dentro da alíquota de 6%? Ou ele já subiu? Já subiu. Aqui, porque eu não sei se... Depois, eu posso passar para vocês depois para não perder tempo aqui agora, mas 6% é o início, 6% é para quem fatura até, se eu não me engano, 15 mil por mês, que dá 180 no ano, 180, porque você se enquadra como microempresa. Nós vamos ver aqui adiante quando for falar do porte. Então, por isso que eu falei, tem que ir observando, porque esses 6 aqui é só no início. Você passou de 15 mil até uns 30, aí, se eu não me engano, vai para 7, e aí começa, deu uma escadinha. Então, se vocês... porque deixa eu entrar rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia, eu não vou explicar muito, mas só para ter uma ideia. Vou procurar um site qualquer aqui, porque tem muitos na internet. Tabela Simples Nacional 2020, ó. Aí, primeiro tem vários, tem de comércio, tal, tem de serviço. Deixa eu ver se, tá vendo? Essa aqui do anexo 1 é de comércio. Deixa eu ver. Observe que é comércio. O comércio é pequeno, é mais barato. Observe que ele começa a partir de 180 mil, que é o que eu falei, quando passa dos 15, vai para 7,3, depois 9, depois 10, entendeu? O serviço, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só para mostrar, ele começa, dependendo do serviço, deixa eu ver aqui, porque isso aqui não está... Aqui, ó, tá vendo? Anexo 3, ó, começa com 6. Mas observe, olha que o salto aqui, mas deixa eu explicar para vocês, né? Não é que vai de 6 para 11, tá, gente?
É porque o governo ele achou que estava fácil demais. Ele inventou um negócio aí que você tem que fazer um cálculo bobo, é bobeira. Mas o fato é o seguinte, você tem que fazer uma equaçãozinha para chegar na alíquota efetiva, até o 180 é o 6. Quando passa do 180 até o 360, não é 11,20, não é. Você tem que fazer, você tem que jogar sobre o seu faturamento, dividir sobre você tem que encontrar assim, você pega o seu faturamento, divide pelos últimos 12 meses, o acumulado, e multiplica por 100, você vai encontrar a alíquota efetiva. Então, aqui do 6, não vai para 11, vai para uns 6,5, 7, entendeu? Por quê? Porque nesse cálculo que você faz, você desconta essa parcela aqui, que é que eles chamam de parcela a deduzir, tá vendo? É porque está errado essa tabela. Então, resumindo, tá vendo? Começa com 6 e vai aumentando. Mas não é isso aqui, tá? Não chega a 33%, não. É porque quando você faz o cálculo, tá vendo? Você vai reduzindo essa parcela, mas, tipo assim, de 6 vai para 7, 7,5, 8, 9, 10, entendeu? Aí aqui realmente dá um salto maior, aí deve ir lá para uns 13, depois... No final das contas, fica em torno de 20, 18 a 20%, entendeu? Mas eu só mostrei para vocês verem que tem essas faixas, tá vendo? Isso aqui tá certo, essas faixas estão certas. Isso aqui não é que tá errado, é porque você tem que fazer um cálculo usando esses percentuais, mas não são esses percentuais a alíquota efetiva, não, entendeu? Mas é isso que acontece, nessa tabelinha. Entendi. Ok? Vamos voltar aqui. Então, tá. Então... tá, isso eu já falei aqui são os tributos que tem dentro do Simples. E aí, pô, você começou a faturar legal, já tá fazendo lançamento aí, bombando, e você fala, cara, eu acho que o Simples começou a ficar meio estranho, tá? Esse negócio tá meio agarrado. O que eu vou fazer? Uma opção que tem aí para o lucro presumido ou lucro real. Aqui eu repito o que eu tinha falado, né? Regra geral, aqui já está acima de 100 mil, que eu falei até 100 mil. Então, mas a ideia é a mesma. Regra geral, acima de 100 mil tende a ser mais interessante. Observe que eu não estou falando que é. Né? Estou falando que tende a ser mais interessante. Aí você tem que fazer cálculo, não tem jeito. É chegar com o seu contador, planilhinha, aí tem que ver quantos funcionários você tem, qual a sua retirada, é um monte de variáveis que você tem que fazer. Até coloquei aqui. Variáveis como número de funcionários, obrigações acessórias, que eu comentei que vai mudar para você, honorário contábil, porque uma empresa do Simples, o contador cobra um valor, uma empresa do lucro presumido, ele cobra outro. Por quê? Porque a lucro presumido tem algumas obrigações acessórias que o Simples não tem. Então, automaticamente, o honorário do contador também aumenta, porque é mais trabalho para ele. Então, o fato é o seguinte, você tem que... passou de 100 mil, você tem que considerar essa possibilidade, tá? Do presumido ou do real, lucro presumido ou lucro real. Normalmente, quando está em torno de 100 mil, o presumido é melhor. O real, quando a empresa está faturando mais. Aí você fala, Sócrates, mas o que é isso, real e presumido? O presumido, o nome já sugere. Nós presumimos o lucro. Nós presumimos. A Receita Federal ela tem uma tabela que ela presume o seu lucro. Isso é fixo, a tabela. Se você entrar no Google e pesquisar assim, tabela, lucro presumido, vai estar lá, 8, 16 e tal. Então, a Receita Federal, ela fala, olha, atividade de serviço passou de 120 mil por ano, nós presumimos que o lucro dela, é 32%. Sobre esse lucro, nós vamos calcular o imposto de renda e a contribuição social. Por outro lado, o lucro real, o nome fala o quê? É o lucro que realmente você teve, não é isso? Só que, apesar do nome ser lucro real, o que acontece de fato não é o lucro real que você paga o imposto. É complicado, é Brasil. Mas o fato é, o lucro real você paga, na verdade, sobre o lucro contábil ajustado, ou lucro fiscal. O que é isso? A Receita Federal ela não aceita algumas despesas. Por exemplo, você tem a sua agência, está faturando lá, sei lá, 3 milhões por ano, tal, enfim, está no lucro real. E aí, você inventa de dar um churrasco, né, para os Cop Friends. Fala, ó, Cop Friends, vem todo mundo para cá que eu vou bancar avião, bancar tudo aqui. O negócio tá bombando, né? É o uísque só 18 anos, enfim, né? Tipo assim, cara, para a Receita Federal, você pode fazer isso, não tem problema você fazer. Você só não pode fazer com o dinheiro dela. Então, o que ela fala? Olha, você pode gastar do jeito que você quiser seu dinheiro. Só que na hora de calcular o imposto de renda e a contribuição, você vai pegar o seu lucro contábil,
que nesse lucro contábil você colocou tudo. Você pegou nota do uísque, pegou nota da carne, né, da picanha e tudo. E você pegou nota e lançou na empresa, tudo bem, não tem problema. A empresa ela tem os negócios dela, tem é aquela questão, reciprocidade. Pô, eu vou fazer o churrasco com um copo frente porque esses meninos, apesar de perturbados, mas podem ajudar. Então, é aquele negócio. Eu penso numa contrapartida, por exemplo. Então, é negócio da empresa, eu posso fazer, não tem problema. Só que a Receita fala o quê? Na hora de calcular o imposto, algumas despesas eu não aceito. Então, essa despesa que você teve com essa festinha que você fez aí, eu não aceito que você considere na hora de calcular o seu lucro. O seu lucro, sem essa despesa aqui, o seu lucro seria maior. Basicamente é isso. Então, o que a gente faz? A gente faz o ajuste. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é coisa contábil, mas o fato é que você tem o LALU, que é um livro onde você faz o ajuste. Você pega o lucro contábil, que o lucro contábil é onde você jogou tudo. Tudo que você gastou, você jogou ali. Tudo documentado certinho. É o lucro que realmente te importa. Você, como empresário, quer saber dele. Aquilo que você realmente gastou e realmente ganhou. Mas na hora de calcular o imposto, eu pego o seu lucro contábil e vou lá na contabilidade e vejo todas as despesas que você teve, se tem alguma ali que a Receita Federal não aceita. Se tiver alguma, eu vou e adiciono ao lucro e faço um cálculo, o seu lucro vai aumentar. Então, no fim das contas, o nome é lucro real, mas não é exatamente sobre o que dá na sua demonstração de resultado, não. Tá? Faz alguns ajustes. O fato é que, nesse caso aqui, você vai pagar o imposto de renda e a contribuição são apurados sobre o lucro que você teve, tá? E aí, basicamente, qual que é a regra? Se o meu lucro presumido fala que eu tenho um lucro de 32%, presumido, quando que vai ser interessante eu partir para o lucro real? Quando o lucro real for menor do que 32%. Porque se o lucro real é menor do que 32%, para que eu vou presumir 32%? Eu fico no real. Por outro lado, se eu sei que o meu lucro, né, no final das contas, eu faturei X, menos Y de despesa, tudo que eu tirei tudo, o meu lucro é maior do que 32%, então eu vou para o presumido, porque no presumido é fixo, 32%, se o meu lucro está dando 35%, 40%, eu vou para o presumido. Então, isso aqui é uma conta que é feita também junto com o seu contador, que você vai analisar qual que vale a pena. Tem algumas diferenças aqui também no PIS e COFINS, entendeu? No caso do lucro real e o presumido, você tem lucro real e presumido, são diferentes também no presumido, são diferentes no PIS e COFINS, tá? Então, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o fato é o seguinte, tem que observar isso aqui, porque a alíquota é bem diferente, o percentual. Mas até chegar no lucro real, eu acho que vai ter um bom caminho pela frente. E até lá, mas não vamos conversar mais, vocês podem perguntar. O fato é que vocês têm que saber que no lucro real e o presumido tem uma diferença no PIS e COFINS. O imposto de renda é sobre essa tabela, mas no PIS e COFINS a diferença é bem gritante. Então tem que se considerar, ok? O mais importante aqui, eu penso nesse detalhe de PIS e COFINS, o mais importante é você saber que até uns 100 mil reais, o Simples é interessante. Passou de 100 mil, o Simples deixa de ser interessante. Dependendo da situação, aí você pode fazer um arranjo de negócio. Às vezes tem empresa, por exemplo, que fica com duas, fica com a empresa no Simples, por questões de custo de previdência, essas coisas de funcionário, que é mais barato, e outra empresa no real, o presumido, para fazer um outro tipo de negócio. Mas isso aqui vocês só vão precisar pensar mesmo na hora que o faturamento estiver beirando 100 mil. Até lá, vocês tocam o barco aqui, ou no MEI ou no Simples. Se estiver beirando aqui os 100 mil e estiver com dúvida, pode perguntar ao seu contador, pode me perguntar também. Eu estou no grupo, nós estamos juntos aí, manda mensagens, a gente vai resolver para vocês fácil aqui, né, se precisar. Então, até lá, eu acho que a gente não precisa preocupar a cabeça, não sei se tem alguém que hoje está nessa faixa aqui. Se tiver, depois pode me perguntar que eu explico com mais detalhes. Se não, vamos curtir a vida no MEI e no Simples, né? E como diz, né, cada mal basta o seu dia, não perturbe o vosso coração com o dia de amanhã. Então, se hoje a gente não tem 100 mil, deixe para quem tem
e a gente vai curtindo aqui no Simples no meio, ok? Olha, eu tô achando que para esse grupo aqui o pessoal vai sair já no Simples, hein? Porque pelo valor do faturamento, os caras sendo bons, tô achando que o meio já não vai rolar, hein? Não, pois é, aí é aquele negócio. Tô meio assim. O Simples, Vou começar no chinelo primeiro, para depois acabar no sapato. Pois é, o Simples ele abarca muita gente, né? Ele abarca uma galera muito grande, sim, porque ele pega quem está lá no começo mesmo e é quem já está no momento que não é tão pequeno assim. O MEI é para quem realmente quer começar assim, bem tranquilo mesmo. Mas o Simples e o MEI, com certeza, é bem. O Simples, ele, assim, você começa a fazer um trabalho aí, logo você vai para o Simples, tá? Então, mas eu acredito isso também, que o pessoal aí em breve vai estar partindo para o real. Mas vamos lá. Ó, eu vou me despedir de vocês, tá? Tem que sair agora. Só quero te parabenizar que você tá mandando muito bem, tá bom? Obrigado. Compartilha a gravação depois com a gente. Beleza, fechou. Um beijo enorme, tô com saudade de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Isa. Bom descanso. Obrigada. E aí, pessoal, Tchau, Isa. Beijo. Inclusive é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte também, porque se for ficar talvez longo aqui, apesar de que eu estou agarrando mais aqui, porque aqui é mais detalhado mesmo. Depois aqui eu acho que vai adiantar. Senão, a gente pode dividir, porque isso aqui é só não é nada não, é só um pensamentozinho para vocês. Então, talvez a gente pode vir outro dia e terminar. Se começar a demorar muito, tá? Vocês ficam à vontade. Então, continuando aqui, a tributação, acabei de falar. A natureza jurídica é outro coisa que as pessoas confundem. O pessoal confunde muito. Isso aqui, eu vou abrir os três porque é a maior confusão que tem. As pessoas confundem isso aqui, natureza jurídica, porte e tributação. Natureza jurídica é o tipo da sua empresa. Como que a sua empresa é constituída? Olha, eu posso ser um empresário individual, eu posso ser um empresário, vou abrir empresa só no meu nome. Eu posso ser um empresário individual de responsabilidade limitada. O que é isso? É uma mistura de um empresário individual com a limitada. O governo criou um híbrido aqui, que é uma empresa individual com responsabilidade limitada. Você fala, Sócrates, mas que significa esse limitado? De onde que vem? O limitada, só para vocês saberem, se refere à responsabilidade do sócio sobre dívidas da empresa. Então, sua responsabilidade é limitada ao capital social. Basicamente é isso. Então, por isso que é essa sociedade de responsabilidade limitada. Aí eles reduziram e ficou só sociedade limitada. Mas o fato é que esse limitado se refere à sua responsabilidade em relação a obrigações da empresa que a empresa não cumpriu e que alguém pode cobrar. Um fornecedor, enfim, um empregado. O fato é que a sua responsabilidade é limitada ao capital. No caso do empresário individual, não. Se você abre uma empresa só no seu nome, o seu patrimônio individual, o seu patrimônio seu, né, do sócio e tal, se confunde com o patrimônio de uma empresa, da sua empresa. Se eu abrir uma empresa só no meu nome, o meu patrimônio da empresa, em termos de questão judicial, de cobrança de justiça, é um patrimônio só. Se eu abro uma EIRELI ou uma limitada, momentaneamente, pelo menos no início, é separado. Só se provar que teve fraude, alguma fé, essas coisas, que avança para o seu patrimônio. Fora isso, a princípio, tanto a EIRELI quanto a limitada, você tem uma distinção de patrimônio do sócio com patrimônio da empresa. Lembrando que a EIRELI aqui é o empresário individual, de responsabilidade limitada. Então, é a mistura de empresário com limitado. E a limitada, que é o mais comum, o que é? É uma sociedade. E aí, por isso que eu gosto do Brasil, porque o Brasil tem umas coisas aqui só aqui mesmo. Você tem a sociedade limitada normal. Quando eu falo uma sociedade, o que você pensa? Pô, sociedade, né? Sócio. Então, teoricamente, eu tenho mais uma pessoa comigo, né? 1, 2, 3, 50. O fato é que tem mais gente. Então, essa seria a sociedade normal. O ano passado, o governo criou uma nova figura. Ele criou a sociedade limitada unipessoal. É você abrir uma sociedade com você mesmo, só você. É igual eu falo com os clientes, é como você casar com você mesmo, entendeu?
Eu tenho, entendeu? É só o Brasil, porque é uma sociedade de um sócio só. É estranho, mas existe. Inclusive, hoje a minha orientação para cliente hoje é abrir isso aqui. Por quê? Ao mesmo tempo, você tem esse respaldo aqui da proteção patrimonial, não é 100%, mas já é alguma coisa, porque, assim, se você provar que não teve fraude, não teve má-fé, a justiça ainda te ajuda um pouco em termos de patrimonial. Estou falando um caso de dívida, de essas coisas. E, por outro lado, tem um detalhe que a Eireli, que eu não falei aqui, que o capital mínimo da Eireli, capital social para você abrir mínimo, não que você tem que ter esse dinheiro na mão, mas pelo menos no papel você tem que ter pelo menos 100 salários mínimos, entendeu? Então, o que acontece? 100 salários mínimos hoje, tá certo, né? 100 salários mínimos hoje, tá 104.500, se eu não me engano. Então, você imagina, como é que você comprova, junto à Receita Federal, que você tem 104 mil reais. Mesmo que você não tenha esse dinheiro e você vai registrar só no papel, mas para fins de Receita Federal, você vai ter que declarar isso no seu imposto de renda. E aí, você tem? Então, isso acaba sendo um entrave para o Eireli. E essa unipessoal não tem isso. Eu posso abrir empresas com R$1.000, R$100, R$1. Não tem. Entendeu? Então, a minha sugestão hoje para vocês, se você for abrir uma empresa no Simples, ou presumido, abra uma limitada unipessoal. Eu abri no MEI, beleza. Só se eu posso sair do MEI, eu posso passar para o Simples? Pode, posso passar. Tá. Depois que eu passo para o Simples, eu posso transformar essa empresa individual em uma limitada? Pode. Aí você procura o contador, ele vai transformar. Ele vai pegar a sua empresa individual, que quando você está no MEI, você passa para o Simples, você se transforma num empresário individual, em termos de natureza, tá? Aqui é tributação, ó. MEI, Simples, presumido, estou falando de tributo. Empresário individual, Eireli e limitada, estou falando de responsabilidade, de natureza jurídica. Então, quando a sua tributação passa de MEI para Simples, você automaticamente se transforma num empresário individual. Nesse momento, você pode migrar para a limitada. Tem que fazer um procedimento na junta comercial, mas, enfim, o contador vai te orientar. Eu sugiro migrar e colocar unipessoal. Mas eu não quero migrar agora. Tudo bem, toca o barco aí, mas mais para frente, quando as coisas melhorar, né, tiver melhor dinheiro e tal, aí você vai e migra. O importante é o seguinte, tendo possibilidade, faz a limitada unipessoal. Eu estou falando unipessoal, gente, se você não tem sócio, né? Obviamente, se tem um sócio, aí é anormal mesmo, né? Então, você tem sócio, não precisa nem que se falar. É limitado, normal. Mas eu não tenho sócio. Esquece esse negócio de Eireli. Isso aqui, para mim, acabou hoje. E o individual, eu também só se a pessoa quiser. Porque se ela não quiser, eu vou falar com ela para não fazer. Mas eu quero, beleza, então vamos fazer. Mas fora isso, eu vou fazer uma limitada unipessoal, porque tem várias vantagens. Uma delas é justamente a questão de que se eu quiser futuramente conseguir um sócio, é muito mais fácil, é só fazer uma alteração contratual e colocar o sócio. Se eu for um empresário, eu tenho que fazer uma transformação para depois fazer a alteração, é mais despesa. Então, minha sugestão para vocês se for abrir alguma coisa, já abra como limitada. Se é um MEI e passou para o Simples, então automaticamente virou empresário, assim que possível, quando as coisas melhorarem, transforma na limitada. Unipessoal, sempre lembrando que eu estou falando da unipessoal. Então, voltando, eu tenho tributação, eu tenho MEI. O MEI, como eu falei, não é um regime tributário, mas a gente acaba tratando como um. Tem o MEI, tem o Simples, lucro real e presumido. Estou falando de tributação. Natureza jurídica. Natureza jurídica eu tenho empresário individual, Eireli e limitada. Tem outras que eu não coloquei aqui porque não vem ao caso. Por exemplo, cooperativa, sociedade anônima, associação, entendeu? Isso tudo são natureza jurídica. Eu não coloquei aqui porque ninguém vai abrir. Bom, pode até abrir uma cooperativa, mas não é muito comum. Cooperativa de lançamento, mas pode. Mas não é muito comum. Então, eu coloquei o que é mais comum aqui. Então, na natureza jurídica, estou falando da sua forma, da sua empresa, e não do seu tributo. E, por fim, vocês entenderam aqui, pessoal, essa questão do Eireli limitado aqui? Sim, eu entendi. Tá. Então, a natureza aqui,
ó, eu optei ser do simples e uma limitada unipessoal, beleza, fechou. Ah, não, eu quero ser do simples, mas só que vai ser um empresário individual. Tá, beleza, tá aí. Então, isso que todo mundo entendeu. Agora, tem a outra coisa que é o porte, que é outra coisa que o pessoal costuma confundir. Porte com simples, essas coisas. O porte, eu estou falando de tamanho. Então, a empresa pode ser microempresa, que é até 180 mil no ano, que são aqueles 15 mil por mês, em média. Pode ser empresa de pequeno porte, que é até 4 milhões e 800 ao ano. E pode ser uma média ou grande empresa, que é acima de 4 milhões e 800 ao ano. Então, se você faturou acima de 4 milhões e 800 no ano, você já é considerada média, e acima de 78 milhões no ano, grande empresa. Mas isso aqui é média e grande, não vem ao caso. O fato é, até 4.800 por ano, você é uma pequena empresa, até 180 por ano, você é uma microempresa, entendeu? Então, essa é a diferença aqui de como é que fala? De porte, né? É micro, pequena e média e grande. E aqui são os outros três, ok? Alguma dúvida? No porte? Ei! Alguma dúvida no porte aí, pessoal? Não, não tô não, Sócrates. Alguém tá, gente? Acho que não, né? Esse negócio do porte, então, a pessoa ela pode ser do MEI, não, né? Porque ela pode ser, o porte ela pode ser uma microempresa, ela pode ser uma pequena empresa ou uma grande. Quando você está aqui dentro do simples, quando eu estou aqui no simples, eu estou falando do simples, né? Esse caso de porte aqui, ele só se aplica nos casos de simples ou presumido. No caso do MEI, não tem como ser, porque ele está fora disso. Uhum. Mas o simples aqui, o presumido, você pode ser microempresa até 180 e pequeno porte até 4.800. Então, vamos imaginar que você abriu a empresa do simples. Isso aqui já faz parte daquela tabela que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó. Uhum. Acima de essa tabela aqui. Você está aqui, aqui você é a microempresa. Se você faturou aqui, você já é um pequeno porte. Isso é coisa automática, assim, entendeu? Você não precisa ficar preocupando com isso, não. Isso é só para vocês saberem mesmo. Uhum. E o fato é que você, até 4.800 é pequeno porte, entendeu? Uhum. Eu queria que passasse assim muito correndo, entendeu? Uhum. E eu sei que essa parte aqui... Como é que é esse negócio, gente? Deixa eu voltar aqui. Tá, aqui. Eu sei que essa parte aqui, essa primeira parte que eu falei aqui é importante, só que ela trata de uma coisa, né? Que é a parte não é da estrutura, mas da organização jurídica da empresa, vamos colocar assim. Uhum. Essa é a primeira parte. Essa aqui já vai entrar no negócio mais da estruturação da agência em si, né? Como prestadora de serviço, algumas coisas que envolvem mais a agência. Já sai daqui para frente, já sai da parte burocrática, né? Então, vamos dizer assim, que é como se até esse momento aqui que eu falei com vocês, até aqui nós estamos falando de burocracia, vamos pensar, né? Falando de burocracia, aqui a gente começa a falar de coisa que não é burocracia. Então, vai ser mais rápido, eu acredito que vai ser mais rápido. Só que mesmo assim, é muita coisinha pequena, eu fico pensando, de repente, talvez pode passar muita coisa em branco. Então, assim, Sim. Entendeu? Para mim, tanto faz, se quiser a gente corta aqui, mas... Eu acho que é importante você não passar correndo. Acho que tem bastante coisa aí, principalmente a parte de processos ali. Isso aí. Né? Eu acho que vai ser muito importante para nós. Não vale a pena você passar correndo. Que eu separei para vocês, tá vendo? Assim, então, assim, é coisa que eu queria falar para não justamente... É claro que não estou nenhum expert nisso aqui, mas a gente tenta repassar algumas coisas, né? Então, eu tenho certeza que eu peguei algumas coisas interessantes. Então, pode combinar assim? Podemos. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para coisa aqui da apresentação. E vou encerrar a apresentação aqui. E aí, a gente combina no grupo. A gente combina com o pessoal, inclusive, pode ser que semana que vem mais gente pode participar também, né? Ou eu estou falando semana que vem, assim, nem pensei. Mas no dia
na outra reunião mais pessoas podem participar também. E aí talvez seja melhor. Então é isso, gente. Como é que foi até agora? Vocês gostaram? Nossa, tranquilo? Eu adorei, nossa. Foi incrível, Sócrates, gostei muito, assim. Então tá bom. Bora fazer um webinar e vender um produto digital. Bora. Pode mesmo, são dúvidas. Nós temos que juntar, sabe? Tem a parte das pesquisas que deu aquele dia, vamos juntando os cacarecas aí e faz um. É verdade. Quem sabe, né? A gente, como eu falei, nosso grupo, a gente, graças a Deus, tem pessoas capacitadas para a gente montar alguma coisa. É claro que cada um com um tempo meio corrido, assim, a gente sabe que todo mundo no início é muita coisa para a gente absorver, mas se a gente manter nosso contato, assim, em algum momento a gente consegue fazer uma parceria. Você não viu o Rafa lá com, por exemplo, aquele rapaz que fez recentemente aí o Breaking Cop, né? É assim as parcerias. De repente, em algum momento, sobra um tempo para um, para outro, a gente sabendo das competências, dos conhecimentos, e faz, entendeu? Mas é isso então, gente. Eu vou encerrar agora, então. Obrigada. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo e a gente combina no grupo lá. Tá joia? Beleza, tá ok. Fique com Deus. Beleza. Até mais.